Eu escolhi hoje um texto e queria que os irmãos já fossem procurar lá, no Salmo 91, nós vamos lê-lo todo. São 16 versículos. Salmo 91. Não vai ser possível a gente falar detalhadamente de tudo, mas eu acredito que a gente consiga dar um bom desenho desse salmo. Aliás, é aquele salmo justamente dentro daquilo que eu falei, né? Se você tem dificuldades, medos, angústias sobre várias coisas que estão acontecendo na tua vida, sejam elas reais ou não. Por que reais ou não? Porque às vezes a gente tem medo de sombras, de coisas que não existem, né? Ou muitas vezes elas não são perceptíveis. Se você passa por isso, né, de toda sorte, e te assombra isso, qualquer tipo de angústia, medo e dificuldade, esse salmo é para você. Tudo que eu falei até agora é muito genérico, né, a respeito do salmo. Mas acreditem, o salmo nada tem de genérico, esse salmo 91. E a gente vai avançar gradativamente na leitura dele. Prestem atenção que vocês talvez numa primeira leitura vocês não vão ver nada de muito diferente do que vocês estão acostumados. Mas esse salmista, que nós não sabemos quem foi, ele descreve uma sequência muito interessante e eu tenho certeza que vai ser um desafio para mim e para a tua vida. Vamos ler? Vou ler aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro, a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo de terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. É um texto que muitas vezes nós passeamos, e alguns desses versículos são usados de uma determinada maneira, fora de contexto. Quando a gente faz a leitura de todo esse salmo, nós percebemos um sequencial do salmista de uma maneira bem diferente, até diferente da maneira com que muitas vezes nós lemos os salmos de Davi. Ele tem algumas características muito próprias, né? Falando da relação que o próprio salmista, entende com Deus. A gente pretende com esse salmo que esse salmo te incomode no sermão, mas te incomode positivamente, né? A gente pensa em Deus e a gente lê na Bíblia várias vezes o movimento do povo que sofre, ora, e Deus responde no seu tempo.
E essa sequência, essa lógica, né? Uma espécie de sofrência na relação. Hoje o povo sofre, clama, Deus responde no seu tempo, e esse movimento se alinha. Esse salmista aqui, ele coloca as coisas um pouco diferentes. E nada contra esse modelo de quando nós estamos em sofrimento, orar. Absolutamente. É muito bom. Até a orientação de Deus. Mas esse salmista aqui está me colocando num outro lugar. Se vocês se lembrarem, no momento onde Jesus cura os 10 leprosos, quem se lembra do texto, a gente não vai falar dele, mas são 10 curados, um volta e vai voltar e falar com Jesus. Uma das maneiras de você enxergar esse encontro, o texto vai explicar lá o que é, a respeito de gratidão e tudo, mas aquele que volta, ele entende que não tão só aquele contato que teve com Jesus, de cura, de transformação do seu corpo e tal, era suficiente. De alguma maneira ele queria mais, ou ele queria entender mais e melhor quem é aquela pessoa, e provavelmente, da maneira que ele fala rapidamente, demonstra claramente que aquele homem que retorna, ele queria se aprofundar naquele relacionamento. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Então, se você se sentir incomodado com algumas coisas que a gente vai tratar nesse texto, não se incomode na primeira vez. É simplesmente porque nós estamos tentando fazer como aquele que voltou, tentando entender um pouco mais e nos aprofundar a respeito da maneira que Deus se relaciona conosco ou quer se relacionar. Esse texto, esse salmo, ele já foi pensado inclusive se era um cântico. Normalmente salmo é um cântico, e tentaram, porque há uma mudança de pessoa. Se você prestou atenção na leitura, a gente vai falar um pouquinho, há uma mudança de pessoa mais de uma vez, né? Há um momento até que o salmista é como se ele saísse de si mesmo, apontasse para ele e apontasse para Deus. Ou seja, ele faz um movimento muito, muito interessante. A questão do texto aqui é muito grande. Mas para a gente não perder tempo, e já que não dá para pegar tudo, vamos começar o ponto, a gente vai pegar logo pelo versículo 1, né? E a gente vai tentando trabalhar. E prestem atenção na sequência do autor, porque isso é importante para o desenlace do que a gente quer tratar. Então vamos lá. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso habitará. Logo no versículo 1, ele vai tratar dessa questão a sombra do Todo-Poderoso. Aquela época, né? Eu e o reverendo Leonardo somos jovens há mais tempo, e outros aqui, muitos filmes antigamente, né, que aparecia, Sheik das Arábias, olha, onde eu fui, né? Mas o deserto aparecia muito nos filmes. Hoje em dia quase isso não aparece, porque a gente conseguiu, com a nossa tecnologia, resolver muita coisa no deserto. Mas naquela época, o sujeito que se perdia no deserto dos filmes, ele ficava desorientado, sol na cabeça, sem água, e aí tinha a questão do oásis. A gente nem vê mais isso nos filmes, né? O cara com tanto sol na cabeça que vê miragens, oásis, ouvia os seus medos maiores aparecendo ali, né? Animais ou seres mitológicos, enfim, isso aparecia muito no filme. Então, para esse homem que escreveu o Salmo, isso ainda era real. Então, a questão da sombra, de ficar ali, era algo que protegia muito. O sol não era o sol da nossa praia, que muitas vezes é amigo, você está na praia, que é o sol, mas ele estava ali muito preocupado com isso. Então, a ideia do salmista é um lugar de repouso, um lugar de descanso, para ele sentar e ficar ali, né, que mora no esconderijo, a sombra do Todo-Poderoso habitará. O que é importante é que essa habitação, essa coisa da habitação, muitas vezes por nós a gente não consegue afinar, né? Essa semana meu filho mais novo estava procurando lá pai, eu descobri que eu não tenho comprovante de residência, porque ele não tem nenhuma conta no nome dele, né? Pai, mas eu pago o celular e não serve como comprovante em muitos lugares, né?
Então ele não pagava uma conta disso, uma conta daquilo, e ele começou a perceber que não tinha nada no nome dele, ele teve que ir no Detran, né? Essa questão da residência, a questão do local, né? Eu acho que se eu perguntar para você, alguém já disse, perguntou a você, seu comprovante de residência, você tem uma conta para demonstrar isso. A gente muitas vezes não presta atenção nessa relação com Deus, a questão da nossa residência e morada, e trata a nossa relação com Deus uma relação esporádica de visita à residência dele. Só que nós queremos esse abrigo, nós imploramos, nós cantamos que queremos essa morada, mas essa morada e esse abrigo e esse lugar do Altíssimo, essa sombra, pensem bem, né? Eu não sei se vocês já conseguiram afastar você da sua sombra, acho que não, ninguém consegue. Mas quando eu quero a sombra do Altíssimo, também não é diferente, a sombra dele permanece nele, e para eu me aproveitar dessa sombra, eu preciso participar do espaço onde ele está. Por isso a morada onde ele está, eu preciso estar, e ela não pode ser esporádica. Quando eu peço e clamo e penso na sombra do Altíssimo, que eu estou em dificuldades, e eu falei isso lá no início, a gente muitas vezes trabalha num processo onde, quando o sol bate e está me deixando com a cabeça complicada com relação às coisas que eu estou vendo, com as miragens do deserto, aí eu quero buscar a sombra do Altíssimo e eu volto para lá. Então eu fico trabalhando num movimento cíclico. Deus vai cuidar de você porque Ele te ama naquele momento do deserto, fora da sombra dele. Claro que sim. Esses são os 9 daqueles que foram curados, Ele vai cuidar. Mas aquele que volta e ele quer perceber que quer estar próximo do Senhor, ele não quer esses movimentos esporádicos na vida dele, na relação com Deus. Movimentos que a gente muitas vezes não se lembra. A gente precisa ter que esse lugar secreto, a relação com Deus, ela precisa ser uma relação de sistemática com Ele, para que a sombra dele permaneça cuidando da gente, e não de forma transitória, onde a gente se aproxima de Deus e depois a gente vai para lá. É isso que o salmista quer dizer aqui. Quando a gente tem um lugar secreto, quando a gente tem um lugar para tratar, para ficar, né, o esconderijo aí, como ele trata, a gente gosta de estar nesse lugar e a gente deveria querer e exercitar ficar ali. Dificilmente você vai dizer que você mora no endereço que você diz que mora, quando você apresenta o seu comprovante de residência, se você não viver naquele lugar sistematicamente. É esse o teu lugar. Quando eu era mais jovem, as coisas eram mais baratas, a gente tinha uma casa no Peró, e eu trabalhava embarcado, e a gente ia para o Peró, adorava praia, sempre gostei muito. Hoje vou menos, mas eu sempre gostei muito. E eram 3 famílias, então 3 famílias dividiam o dinheiro do pagamento do aluguel, mas era barato. Dividindo por 3 ainda ficava mais barato. Época que hoje em dia seria difícil dizer isso. Eu gostava muito daquele lugar, eu ia muito para aquele lugar, mas aquele lugar não era a minha morada, o meu bem-estar, não era ali. Aquele lugar me trazia alegrias e lembranças, e eu tenho essas boas lembranças até hoje, mas nós muitas vezes nos esquecemos e fazemos essas viagens para fora da nossa morada, que é a presença do Senhor e a sombra dele na nossa vida, e nos esquecemos. E volta e meia você está lá de joelho orando, clamando pelo Senhor, Ele vai te atender, mas neste momento, naquele momento ali, você não sente aquela presença da sombra do Altíssimo em um lugar secreto. É como se você estivesse precisando se movimentar novamente para que ele e você, e é isso que o texto vai tratar, sejam uma só. Pensa nisso, lembra disso. Aprenda a habitar e partilhar da sombra do Senhor. Isso não é cíclico, isso é contínuo. A gente precisa caminhar, a gente precisa se lembrar disso pela manhã, de tarde, de noite, porque senão toda vez que vier uma flecha, como o texto, a gente vai ficar absolutamente apavorado.
Toda vez que vier alguma coisa nova, a gente fica absolutamente apavorado, porque se eu estivesse realmente no esconderijo do Altíssimo, se eu estivesse realmente na sombra daquele onipotente Deus e todo-poderoso que o salmista fala, eu não teria tanto medo assim. Pense nisso. A gente precisa aprender a habitar e partilhar da sombra do Altíssimo. E aí ele continua no versículo 2, direi ao Senhor, no texto que nós lemos, a forma é um pouco diferente, né? Direi ao Senhor, tu és meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Esse direi ao Senhor é uma resolução de propósito, ou seja, eu quero estar ali, eu tenho a vontade de estar ali, eu estou colocando a minha vontade de estar em qualquer outro lugar, de estar com qualquer outra coisa, pessoa, esta minha vontade quer estar ali, isso é eu preciso, a minha alma precisa disso. Uma das coisas mais complicadas com relação à relação com Deus é que a gente não entende, fala que faça-se a tua vontade em nossa vida, mas a gente não coloca a nossa vontade no altar de Deus ou na casa de Deus. Já pensaram nisso? Faça-se a tua vontade, mas você não pensa ou fala a respeito da sua vontade, do que você deseja, das coisas que estão te afligindo. É quase como sempre você falar, faça-se a tua vontade, e você falar baixinho assim, ó, mas considera a minha, hein? Não esquece. Faça a tua vontade, mas olha, eu penso isso. Quando a gente tem total confiança no Senhor, a nossa vontade precisa estar naquela sombra que eu falei no primeiro momento, precisa estar ali. E a gente só consegue fazer isso, colocar nossa vontade, como fez o salmista aqui, direi ao Senhor, ou seja, eu estou dizendo ao Senhor o que quero fazer, como quero agir. A gente precisa ter uma relação com Deus, que ele deixa aqui, o salmista ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, tu és meu refúgio e minha fortaleza. Fortaleza você vai entender, claro, mas deixa eu falar um pouquinho do refúgio. Então ele diz e se determinou a entregar o propósito da minha vontade a ele, e ele diz que é o meu refúgio, ou seja, eu estou me refugiando aonde quero estar, porque o Senhor também está lá, é a sua morada, é a sua sombra. Se vocês lembrarem a respeito das cidades refúgio, antes do povo de Israel ocupar a terra, né, Deus manda construir 6 cidades refúgios. E a lei é uma lei muito interessante, você vê lá na Torá, e a lei fala de umas coisas que a gente não costuma pensar, né? Então ele diz o seguinte a respeito da lei: se você cometer qualquer tipo de crime, exemplo, você matou alguma pessoa por inconsequência tua, isso está lá, é bíblico, né? Então a regra era, naquela época, olho por olho, dente por dente. Eu não vou explicar isso, mas enfim, havia uma regra direta entre quem fazia alguma coisa e o que aquela pessoa sofreria em função do que ela fazia. Mas quando a pessoa agia com imprudência, isso incorreria na morte de alguém, e nós vemos isso acontecer o tempo todo. Às vezes a pessoa não bebeu, mas se distraiu no volante, atropelou e matou uma pessoa. Eu vi isso acontecer uma vez, sem que a pessoa fosse ou estivesse em velocidade, nada, mas morreu. Mas como a lei impedia isso, a cidade refúgio, e eram 6 cidades, então imaginem, não era uma cidade, eram 6 cidades. A cidade refúgio era um lugar para essas pessoas ir para lá e não ser impactada por aquela lei que para ele seria pesarosa por alto que ele fez, mas não foi algo que ele pensou em fazer, foi uma infelicidade. Essa cidade refúgio tem duas situações, e isso está diretamente ligado ao texto aqui. É a questão da absorção e integração. O que é isso? Essas cidades, elas ofereciam para aqueles refugiados um espaço para eles ficarem sem que a lei os tocasse. Enquanto eles estivessem ali, a regra era essa,
Saiu dali, não tinha jeito, mas enquanto estivessem ali, eles estariam protegidos, sim, daquela lei que estava lá. E a questão da integração é que enquanto eles estivessem ali, e o tempo todo que eles estivessem ali, eles não poderiam sair dali, eles estavam sendo absorvidos por aquele ambiente, um ambiente de paz, onde ele poderia pensar a respeito das coisas que foi, que fez, que era, e gradativamente ele ia sendo integrado àquela cidade. A absorção, foi absorvido e foi integrado. Essa é a grande ideia do Senhor para a tua vida. É onde você é absorvido e integrado a uma outra realidade, a uma realidade onde as coisas que você está acostumado a ver no dia a dia, elas passam a fazer menos impacto a você, e essa é o refúgio que Deus quer estar. Talvez você não tenha entendido, eu vou me lembrar Lucas, e aí você vai se lembrar um pouco mais do que Jesus disse para a gente. Lá em Lucas 17, 20 a 25, perguntaram a Jesus a respeito do reino, né? E ele responde: o reino de Deus não vem ostensivamente, não se poderá dizer está aqui ou está ali, o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós não entendemos que esse refúgio, essa fortaleza, essa sombra do Altíssimo, ela está dentro da gente, é uma relação íntima com Deus, não tem a ver com uma coisa que você está vendo do lado de fora. A nossa vida, as nossas relações, elas passam a ser muito diferentes, porque a qualquer nova evidência de dor, um câncer, uma perda de emprego, eu sim vou buscar a Deus, eu sim, mas a minha atitude diante do fato é absolutamente diferente daquele que caminha e entende que deixei toda a minha vontade aos pés do Senhor. Quando Mateus lá em 6, Mateus 6,6, Jesus deixa isso muito claro. Ele vai lá e diz assim: quando entrar no seu quarto, fechar a porta e orares, faça isso em separado. Quando ele diz faça isso em separado, faça isso só entre você e Deus, ele está dizendo o seguinte: retira o foco das outras coisas. Retira o foco. Você quer falar com Deus? Retira o foco. Não, mas eu vou falar sobre o meu irmão que está com câncer, eu que estou desempregado e tal e coisa. Retira o foco. O foco não são nas coisas. É isso que Deus e o salmista aqui está querendo demonstrar para mim e para você. Que a gente precisa mudar o drive do nosso pensamento, aonde eu preciso retirar o foco das coisas e ter um foco de relação, de união, de habitação com Deus, de ligação, de entender o refúgio, de o refúgio ser transformador para mim. E veja que nesse momento agora eu não falei dos meus problemas e angústia, eu estou falando só da minha relação com Deus. Talvez isso aí seja algo para você bastante complicado. Pô, Epifânio, eu não tenho essa fé. Eu não consigo chegar nesse ponto. Quando Deus chegou e falou da questão do grão de mostarda, que é do tamanho da cabeça do alfinete, Ele deixou isso muito claro, e com isso a gente poderia mover montanhas, mas eu não preciso do grão todo, porque eu não preciso mover montanhas, tão somente aquelas que estão dentro de mim mesmo, aonde eu não consegui compreender, e eu olho muito mais para os meus problemas. As igrejas têm investido bastante em reuniões de oração, e não há nada contra isso, pelo contrário, é muito bom. Mas quando eu me esqueço de investir em reuniões com o meu Deus, eu com o meu Deus, onde os problemas estão dissociados dele, isso é uma perda enorme de um relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Isso precisa ser entendido pelo povo de Deus. E isso deveria te incomodar, porque a partir disso, e a partir do verso 3, o salmista vai dizer que quando você entende a questão da morada, você consegue entender a questão do refúgio, da fortaleza, que nós queremos ter, mas talvez nós não tenhamos aprendido a usar isso da maneira que é melhor utilizável para quem. Aí ele vai começar a dizer lá no versículo 3, porque ele te livrará do laço do caçador e da peste maligna. Ele sabe, o salmista não está alheio ao que está acontecendo no mundo.
O salmista entende perfeitamente o que está acontecendo no mundo. Ele não fez uma viagem filosófica até aí para compreender que quer estar no Altíssimo. Não, ele sabe que vai enfrentar coisas. E aqui ele já começa, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu queria que você entendesse a lógica do salmista aqui, porque ele te livrará do laço do caçador e da peste maligna. Laço do caçador é algo, vamos ficar assim, algo tangível, perceptível. Peste maligna para eles naquela época, não tinha um microscópio nem estudo, é algo intangível, que você não sabe onde está, sabe que vem, sabe que é um problema, mas está escondido. Ele começa a fazer esses paralelos do que é visível, o que é invisível, para dizer o seguinte: eu não estou alheios à realidade, eu sei da realidade, eu sei que a realidade se impõe diante de mim, mas eu sei que primeiramente eu preciso ter um relacionamento tal com Deus, porque se eu quero estar no refúgio com Ele ou na sombra com Ele, para eu enfrentar essa realidade, ela vai ser enfrentada de uma outra maneira, absolutamente diferente, se eu não tivesse feito aquelas duas coisas primeiro. E ele vai levando, né? Vai falar da flecha ao meio-dia e vai fazer alguns paralelos entre exatamente o visível e o não visível. Nós vamos visitar aqui de novo, mas eu queria pegar alguns versos onde ele começa a demonstrar os benefícios daquela primeira atitude lá. Ele vai chegar assim e vai dizer que a peste, o caçador e tal, e vai dizer assim no versículo 5: não terás medo de terror da noite, nem da flecha que voa de dia. De novo, terror da noite, o que não se conhece, e a flecha que voa de dia você consegue ver, antecipar. Mas se alguém te mandasse uma flecha de dia, você não teria medo? Você teria medo. É natural ter medo. Mas ele está dizendo que eu não tenho medo, porque a minha vontade de segurança foi depositada lá na sombra do Altíssimo. Então, apesar de eu reconhecer que aquilo é um problema enorme para mim, a minha atitude diante daquilo mudou. Mas não mudou por conta daquilo que está acontecendo ali fisicamente, mudou porque eu tenho a minha total confiança depositada nele. Poxa, talvez seja um nível muito alto de relacionamento com Deus. Deus não ofereceria determinadas relações para nós se isso não fosse possível, mesmo dentro de uma caminhada. Jesus falou e disse o seguinte: muitas coisas eu poderia ter dito, não disse, mas outras eu disse, e vocês têm como caminhar. Vocês têm como se movimentar nessa direção, e eu estou disponível para isso. Nós vamos ver o final desse salmo, é lindo quanto a isso. No verso 7, ele diz uma coisa maravilhosa, ele fala o seguinte: de repente, do nada, vem no versículo 7, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a ti nada alcançará. Até esse momento não tinha luta, mas tem aí 1000 morrendo de um lado, 1000 caindo, 10.000 do outro lado, e o que você vê? E se você entender tudo o que aconteceu para trás, nessas coisas dos visíveis e dos não invisíveis, significa que ele estava caminhando na sua vida, na perspectiva de aquilo tudo que ele entendeu ser o melhor, e isso vai se repetir na frente, nós vamos ver, e as coisas e as pessoas e os elementos de perigo para ele eram muito maiores do que ele sequer imaginava ter. 1000 e 10.000 é aquela caminhada onde, nossa, eu passei por isso. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Uma vez eu fui pegar minha esposa na Fiocruz, ali em Manguinhos, né? Um lugar tranquilo, como vocês sabem, né? Um lugar muito tranquilo. E eu estava com o som ligado alto, já tem alguns anos, e eu entrei ali pela... Qual é o nome daquela parte de trás? Leopoldo Bulhões. Ela até sabe da história. E eu entrei pela Leopoldo Bulhões, desde lá de trás, com o rádio ligado, distraído, feliz que vou pegar minha esposa, vai ser uma saída e tal. E entrei na Leopoldo, nenhum carro. E eu, olhando para um lado, para o outro, não tem ninguém. Aí não via pessoas. Eu assim, carro nem pessoas, na domingo tem alguma coisa errada aqui, né? Aí eu cheguei na entrada da Fiocruz, muro alto, grande, e olhei para lá, para o lado, para o outro, os portões abertos. Eu disse, cadê os seguranças daqui? Deve ser algum feriado, né? Eu que não estou sabendo. E eu passei e entrei. Toda vez eu era abordado, identidade e tal, não tinha ninguém. Aí eu entrei, tudo bem, aconteceu alguma coisa, eu não estou entendendo. E a música tocando.
Quando eu passo e olho pelo retrovisor, o muro atrás, lotado de pessoas, escondida das balas que eu não estava ouvindo. Era um tiroteio tremendo, eu não percebia nenhum movimento, só balas para todo lado. E eu disse, meu Deus do céu, eu vim devagar, não me dei conta do risco que eu estava correndo. Eu ainda falei para o Fabio, você chegou aqui, está um tiroteio danado. Pois é, eu só descobri quando eu já estava aqui dentro. Isso acontece na vida daqueles que se relacionam com Deus, muitas vezes, mas às vezes a gente não consegue olhar pelo retrovisor e ter ideia do que aconteceu, não vê esses 10 mil aqui que ele está dizendo. Eu continuo a minha caminhada na minha relação com Deus, e eu de repente me dou conta que muita coisa aconteceu na minha vida e foram dissipadas, mas que sequer eu imaginei eu construir. E isso é uma diferença muito grande do que você vê em outros salmos de lutas, de me prepara para a luta e vamos orar porque isso aqui é uma dificuldade. Não, ele continua, ele está caminhando a vida dele, e de repente ele se dá conta que 1000 foram para um lado, 10 para o outro, e ele continua. E o ponto alto desse texto, dessa ideia, aqui, ele vai falar alguma coisa que é muito interessante. Vejam aí o verso 13. Esse é o ápice desse pedaço do texto. Ele vai o seguinte, verso 13. Vamos ler lá? Vamos ler juntos? Tu pisarás sobre o leão e a cobra, passarás esmagando ao filho do leão e a serpente. E esse texto, quando você presta atenção nele, você repara que no começo ele vai dizer que é o leão e depois é o filho do leão ou o leãozinho. O filho do leão, o leãozinho, ele é mais forte, mais sagaz, tem mais saúde do que o leão, ou seja, a coisa amplia de dificuldade. E a mesma coisa ele começa com a cobra, e aí depois é a serpente. Ele vai ampliar também aqui o nome que é transcrito para serpente no hebraico, pode significar, entendam, como figura de linguagem, até dragão, ou seja, então é o seguinte, eu tenho os dois problemas que foram citados antes, algo perceptível, o leão, que além de ele ser problema, ele aumenta e fica mais forte como um leão mais jovem, e a cobra também, que vai esmagar o teu pé naquele ambiente onde você não percebe e ela vai querer te morder, e ela piora a situação. Ele não nega a realidade dos fatos, mas ele chega aqui e ele vai dizer o seguinte, tu passarás esmagando. Eu queria saber de você, fora MMA, mas naquela época, alguém lutava com os pés? Você acredita que alguém lutava com os pés? Quando ele diz que você está passando esmagando essas situações, ele está dizendo duas coisas aqui para você aprender e para você olhar para a tua vida. Ele está te colocando num tamanho gigante, ele está te colocando muito maior do que essas grandes dificuldades da vida. Por isso os pés esmagam. É um tamanho gigante, porque você está na morada do Altíssimo, você agora é um servo de Deus, e então você deveria pensar e viver com o tamanho do teu Deus, não diferente disso. E outra coisa, ele não está em luta, ele está tão somente caminhando e conduzindo a sua vida de acordo com o que já tinha feito antes. Eles se apareceram diante de você, mas o seu caminhar era iluminado por Deus, orientado por Deus. Então o teu pisar nada tem a ver com uma luta, ele tão somente está caminhando. Essa é a grande diferença quando a gente se alinha com Deus de tal forma que os nossos passos, as nossas direções, aonde você vê os seus problemas, você passa a se relacionar de uma maneira diferente com esse problema. O esmagar aí significa o seguinte, eu estou caminhando de acordo com o que o meu Deus, que me protege, diz para eu caminhar. Eu não estou lutando contra A, B ou C, até porque a acepção de pessoa na Bíblia Deus não faz. As lutas que nós vivemos e fantasiamos viver, muitas vezes, umas vivemos e outras fantasiamos viver, elas não existem, sob o ponto de vista de Deus. Deus deu uma direção, cumpra. Mandou caminhar naquela direção, caminhe. E é o que o salmista está fazendo. E ele entende que isso é o melhor que ele pode trazer para o relacionamento dele com Deus.
o melhor que ele pode lidar com Deus, eu continuar cada dia, cada manhã, com a minha caminhada diária, independente do que está acontecendo, porque tudo foi construído antes. A minha vontade, a minha segurança foi entregue nas mãos de Deus. E aí, para ficar mais bonito e terminar, dos versículos 14, 15 e 16, se você não notou, é o próprio Deus que fala. Olha que lindo. Porque por ele ter me amado tanto, eu também o livrarei. Em alto retiro eu o porei, porque ele conhece o meu nome. É Deus falando a respeito do salmista. Ele me chamará, eu responderei. Estarei com ele na angústia. Dela eu o livrarei e o honrarei. E eu o satisfarei com uma longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que lindo. Construída essa ideia, em tudo que o salmista falou, ele vai falar do triunfo desse tipo de disposição do salmista em se relacionar com Deus. E aqui a gente pode resumir esses 3 versículos numa só frase que tem aqui. Porque ele conhece o meu nome. Lá no versículo 14. Porque o que Deus está falando aqui? Intimidade. Você tem intimidade com alguém? Como é a sua intimidade com alguém? Não, estou falando intimidade de amizade, né? Filantrópica. A intimidade é onde você mantém uma relação estreita, de confiança. Uma atividade onde vocês confessam coisas, falam de coisas. Eu, graças a Deus, tenho poucos amigos assim. E devem ser poucos, porque a intimidade, ela está num ambiente diferente. E é muito interessante, porque a relação de intimidade, ela quer deixar fora do alcance de outras pessoas coisas públicas. Coisas que eu falo na intimidade não eram ou não deveriam acontecer publicamente. E isso está intimamente ligado à maneira que Deus, e todo mundo pergunta, se Deus existe, por que ele não aparece ali? Porque ele é íntimo teu, ele vai conversar contigo, ele quer dividir contigo as coisas, ele quer que, como o salmista mesmo escreve, ele quer isso, porque ele agora conhece o meu nome. Você é tão íntimo que conhece o meu nome. Você já se relacionou com alguém onde e você conversa e conversa e você não consegue organizar os seus pensamentos, você não consegue construir uma nova realidade de vida? Talvez porque essa pessoa não seja a pessoa certa para você conversar. Mas quando você encontra um Deus, ou quando você encontra um amigo, é isso. Ele te ajuda a organizar as coisas, ele ajuda a repensar a tua vida, ele te ajuda a olhar a coisa de maneira diferente. E isso sim é altamente conectado à primeira fase, onde eu paro de fazer lutas na minha vida e eu começo tão somente a caminhar, porque eu entreguei a minha vontade nas mãos do Senhor. O que eu desejo para você, nessa manhã, é que você saiba habitar com o Senhor, saiba construir esse refúgio. A gente olha para fora e quer o refúgio, a fortaleza de Deus, como algo que vem de fora e que eu vou encontrar, e não percebe que é algo que está dentro, como Jesus mesmo disse. Eu desejo que você caminhe cada dia, independente do que está acontecendo, independente de uma nova informação, independente de algo, tudo ruiu, minha vida estava certinha e tudo aconteceu diferente. Continue caminhando na certeza de que aquele Deus que tudo construiu com você vai te dar um caminhar por sobre as suas dificuldades, como aqui. E depois você vai olhar pelo retrovisor, como eu olhei, e você vai descobrir tanta coisa que Deus fez, não todas, mas muita coisa que Deus fez, sem que você movesse um braço de batalha, tão somente se relacionasse com Ele em oração. E aí, para fim, não esqueça, você será sempre íntimo do Senhor, porque é essa intimidade que Ele, no fim, quer que você viva. Muitas vezes a gente fica, como eu disse no início, naquele movimento de sofrência, né? Teologia é sofrência. Tem uma dificuldade, ora Deus atende. Tem uma dificuldade, ora Deus atende. Nada contra isso,
não estou recriminando isso, deixo bem claro. Mas o salmista oferece um outro lugar. O salmista oferece uma coisa constante. O salmista oferece que a tua vontade seja e esteja com o Senhor num refúgio que é dentro de você, em que você vive a sua vida, caminha na sua história por sobre as dificuldades. E a sua oração sempre será não a respeito da dificuldade. E você pode falar, eu quero um emprego, eu quero que a pessoa seja curada, nada contra isso, mas não se esqueça de uma relação mais íntima com o Senhor, porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua existência. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, diante de nós um desafio muito grande, o desafio de colocar a nossa vontade nesse teu refúgio, o desafio dessa sombra do Altíssimo, Pai, do qual o salmista fala, ó Senhor, ela está na nossa casa, nos nossos arredores, todos os dias da nossa vida, de manhã, de tarde e de noite. Não queremos nos afastar dessa sombra. Ensina-nos, Senhor Deus, a construir esse refúgio, Pai, no nosso coração, conforme mesmo Tu disseste, Pai, que o Teu reino está em nós. Precisamos aprender disso, para que as nossas dificuldades, o nosso caminhar, Pai, tudo que vem diante de nós, que não é diferente, estranho, Senhor Deus, mas seja tão somente um caminhar seguro, firme, porque estamos caminhando junto contigo, Pai, e na intimidade do conhecimento do Teu nome, como te disse e foi registrado pelo salmista. Assim te pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém.